Pessoal, vamos para a última parte então da nossa aula de mudanças globais e conservação da biodiversidade. A gente já tratou de antropoceno e mudanças globais e ameaças à diversidade, e agora nós vamos falar da conservação da diversidade biológica, da biodiversidade nesse cenário e como mitigar os impactos. Vamos lá então. A conservação da biodiversidade ela está relacionada a esse ciclo complexo de mudanças nos sistemas terrestres pelas atividades antrópicas, esse forcing, né, que são as nossas ações que modificam o planeta. Então essas forças causam impactos nos ciclos biogeoquímicos e na biodiversidade. E isso tem feedbacks, né? A mudança na biodiversidade causa, por exemplo, mudanças nos ciclos biogeoquímicos. A função da biodiversidade e o provisionamento de serviços ecossistêmicos, eles causam feedbacks, né, tanto nas forças e, enfim, nas atividades antrópicas. Isso como um todo gera um ciclo complexo de dependência das nossas atividades no mundo natural, mas ao mesmo tempo com as nossas atividades modificando intensamente o mundo natural. Bom, isso é uma palestra da Georgina Mace. Eu vou deixar um card aqui para vocês com o link para essa palestra. Bom, o que ela propõe nesse artigo? Que vale a pena ser lido, é bem curtinho. As mudanças dos paradigmas de conservação ao longo dos anos. Então, na década de 60, 70, a gente tinha o que ela chama de natureza por si só, como paradigma. A natureza selvagem, áreas protegidas, espécies. Isso muda para a natureza apesar do ser humano. Então, a gente está falando aqui que na década de 80, 90, a gente passa a reconhecer a natureza, a gente passa a nos reconhecer como paradigma de conservação da biodiversidade, claro, como um inimigo da natureza. A natureza existe apesar do ser humano estar tentando destruir ela o tempo todo. Então a gente tem um boom de estudos de extinção, ameaças, espécies ameaçadas e, claro, a ecologia de populações e manejo de recursos naturais surge como um grande aspecto. A título de curiosidade, né, o nosso programa foi criado em 85 com o nome de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Então, nessa época, realmente esse era a grande tônica da conservação. Depois, nos anos 2000, 2005, a gente começa a enxergar um paradigma de serviços ecossistêmicos, funcionamento dos ecossistemas e biodiversidade, e aí a gente começa a entender a natureza para o ser humano. A natureza provê condições para uma vida confortável do ser humano. Então ela é uma provedora de serviços. Então, ecossistemas, serviços ecossistêmicos e economia ecológica. E, mais recentemente, a gente reconhece e abraça a ideia de que a natureza existe com o ser humano. O ser humano é parte do sistema natural. Então, sociobiodiversidade, adaptabilidade, resiliência passam a ser conceitos que tomam muita importância. Então, se a gente percebe, enfim, que a gente é parte de um sistema natural, então os limites planetários, tudo surge por conta desse novo paradigma, beleza? E aí, também saiu semana passada, eu falei que tive que procurar bastante motivos para tornar essa aula um pouco mais esperançosa. Saiu um relatório que é das Nações Unidas e vários outros órgãos, mas o United in Science. E eles mostram, nesses cards aqui, uma série de problemas que têm sido relatados para a conservação da biodiversidade. Aumento do nível do mar, o período mais quente dos últimos 5 anos é o que a gente está vivendo. Mostra, e isso é extremamente importante, o lockdown, os efeitos da pandemia, elas provavelmente não vão reduzir as concentrações de CO2, ou na verdade os dados mostram que não vão reduzir as concentrações de CO2. Existe uma diminuição da emissão, isso é claro e numericamente medido, mas isso não vai mudar a tendência global de aumento. E vários outros, degelo, enfim, secas intensas e tudo mais. Bom, como mitigar o efeito, então, dessas mudanças globais? A gente viu exatamente nesse slide anterior, ações e acordos globais, reduzir as emissões de CO2 é mandatório para que a gente consiga estabilizar aquela curva de hothouse Earth do planeta, frear o aquecimento global, zerar o desmatamento e controlar as invasões biológicas.
Bom, houve uma série de conferências para tentar discutir isso, né? Desde a Rio 92, 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade, a gente teve depois o Encontro de Paris, as COPs, enfim, a gente tem uma série de tentativas globais que São boicotadas por aquele pessoal lá do Twitter, né? Mas também na semana passada saiu esse artigo. Quando eu falo semana passada, é na semana que eu estou gravando a aula, mas vocês vão assistir na segunda-feira. Tá? Então saiu essa semana. Saiu esse artigo mostrando justamente o que é necessário para a gente mudar essa curva histórica aqui em preto de declínio da biodiversidade. Então a gente tem a chance de aumentar a produção sustentável, diminuir a emissão de gases. Enfim, fazer o que a gente devia estar fazendo há muito tempo. E ainda né, pelas projeções, ainda é possível recuperar, não exatamente como era antes, mas recuperar uma condição bastante aprazível, vamos dizer assim, da biodiversidade. Se a gente só melhorar os esforços de conservação, a gente diminui a taxa de queda. Na prática é isso. E o motivo da minha bad, do meu desespero, é o business as usual. Se a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo desde sempre, a curva vai continuar descendo, a gente vai perder uma grande quantidade de espécies, a gente vai perder uma grande quantidade de serviços ecossistêmicos e caminha para aqueles pontos de não retorno, os tipping points, em que o planeta passa a ser um lugar inóspito. Bom, esses acordos globais são vários. A Convenção da Diversidade Biológica colocou 20 metas globais, né, as metas de Aichi, que elas estabelecem, todas elas em geral, 2020, 2015, por aí, várias metas a serem cumpridas pelas nações para que a gente tenha uma recuperação da biodiversidade. Pois dá uma lida, né, nesse slide, isso também está na internet, vocês vão ver que 2020, a gente já está em 2020, carro não voa, não tem skate voador, não tem robô na casa da gente trabalhando o tempo todo, igual os Jetsons, e a gente não alcançou as metas de Aichi. Vocês vão ver que não são nada absurdas, dá uma lida para vocês verem, assim, era boa vontade política, era isso. E aí, nesse relatório que eu comentei para vocês do IPBES, eles tentam acessar o que a gente fez, não fez, ou quais são as tendências. E, bom, melhorar o conhecimento de biodiversidade, as etapas de conservação, integrar biodiversidade à redução de pobreza, planejamento, tudo isso em algum grau foi feito. A gente melhorou muito esse public awareness, ou seja, o público entender o que é biodiversidade. Mas, assim, colocar isso na conta econômica, colocar isso nos reportes, nos relatos de governo, né, nos relatos anuais, o governo fazer propaganda de preservou, propaganda de verdade, isso não rolou. Então, eliminar subsídios agrícolas que são deletérios para a biodiversidade, sabe, um monte que a gente não avançou nada. Um que a gente de fato avançou, que é importante mencionar, porque talvez assim seja uma das únicas metas de Aichi que a gente chegou a cumprir, é 10% das áreas marinhas conservadas e 17% das áreas terrestres conservadas. Isso é um avanço em meio a quase nenhuma das metas de Aichi tendo sido cumpridas. Esse relatório também ele é gratuito, disponível online, eu vou deixar na pasta de vocês. Outra meta global são os Sustainable Development Goals das Nações Unidas. Então são 17 que passam por, enfim, por várias coisas, incluindo biodiversidade, mas energia limpa e acessível, saúde e bem-estar, acabar com a fome, educação, igualdade de gênero, né, acabar com a pobreza, prover segurança hídrica, né, a meta número 6. Então, enfim, de maneira geral, metas globais para o desenvolvimento sustentável. Aqui uma figura um pouco mais, né, representativa em fotos de cada uma das metas. E o relatório também do IPBES, ele tenta mostrar se a gente chegou em alguns desses Sustainable Development Goals. Na prática, nenhum foi positivo, a gente não conseguiu alcançar nenhum, ainda que a gente, né, tenha conseguido, por exemplo, diminuir um pouco a fome global, mas é
suporte parcial, ainda há situações de extrema pobreza e fome globais, mas a gente não melhorou a qualidade da água, a gente não garante o uso, né, a segurança hídrica de acesso à água, passando para os que estão relacionados à biodiversidade. O clima continua sob extrema ameaça, a redução marinha e terrestre das espécies e da vida, né, na terra e na água, né, elas têm sido extremamente ameaçadas, enfim, os Sustainable Development Goals eles estão longe de ser alcançados, mas são metas realmente bastante corajosas e que a gente deve seguir buscando, com certeza. Ainda há, por exemplo, para vários deles suporte parcial e isso é importante que a gente tente tomar isso como pontos de otimismo. Bom, otimismo, falando em otimismo, esse artigo também saiu essa semana, no caso de você, semana passada, mostrando que as ações de conservação desenvolvidas nos últimos anos, nos últimos 17 anos, de 1993 a 2020, salvaram da extinção por volta de 50 espécies, entre aves e mamíferos. Então aqui no gráfico, quanto mais à direita do gráfico aqui nos dois casos, as ações de conservação diminuíram a probabilidade de extinção daquelas espécies. Então são várias espécies de aves e várias espécies de mamíferos que tiveram a sua probabilidade de extinção bastante diminuída ou até eliminada por efeito das atividades de conservação. Ou seja, as atividades de conservação elas têm tido sucesso. Isso é bastante animador, né? Apesar do cenário dos últimos 2, 3 anos, a gente, né, que nos desanima bastante, é bastante claro que as ações de conservação que podem ser tomadas, elas têm efeito. Isso é importante que a gente mantenha em mente. Figura que eu gosto bastante e ela também está no relatório do IPBES e no artigo da Science 2019 da Sandra Dias e colaboradores, que mostra justamente assim os nexos causais, né, que a gente precisa alimentar a humanidade sem deteriorar a natureza, tentar atingir os alvos de conservação e de emissão de gases e tudo mais. Mas o que eu mais gosto dessa figura são esses pontos lá de baixo que se chamam de leverage points, né? São os pontos de alavancamento. Como que a gente consegue alavancar essas mudanças de comportamento e de conservação nas pessoas. Abraçar a ideia de diferentes visões de uma boa vida. Uma boa vida não é consumir tudo que você pode consumir, né? Você pode ter uma boa vida em convivência com a natureza e desde que você consiga que as pessoas abracem essa visão de uma vida boa, a gente consegue, né, alavancar grandes mudanças. Mas uma das que eu mais gosto é internalizar problemas externos. Então, quando eu comentei com vocês, por exemplo, do degelo no Ártico, várias pessoas vão dizer: e daí, velho? O negócio tá lá no Ártico. Se a pessoa consegue entender, ou se a gente consegue fazer inteligível, que um problema no Ártico, ele é um problema seu, ele é interno, né, a gente consegue alavancar grandes mudanças. Promover educação, com certeza. Enfim, eu gosto. Né, explorem bastante essa parte da figura dos leverage points, que eu acho que são formas de conversar e debater meio ambiente e conservação da biodiversidade de uma maneira bastante efetiva. Bom, outras políticas envolvidas, redução do CO2, claro, de emissão de CO2, protocolo de Kyoto, pagamento por serviços ambientais, o REDD+, né? O Acordo de Paris, que, enfim, vários países acabaram saindo e dos principais, os Estados Unidos saiu, e isso torna muito difícil colocar efetivamente esse acordo para frente. A falta de conhecimento ecológico não é um problema, a gente tem muita evidência do que está acontecendo. São milhares de artigos tratando, né, das mudanças globais, tem uma série de radares e grandes estudos mostrando o problema. O que falta são medidas políticas, né? A gente conhece os impactos, a gente tem algumas soluções, né? Por exemplo, o pagamento por serviços ambientais. O problema político é não criar meios para a conservação, né? É não criar meios que permitam que uma atividade sustentável valha a pena do ponto de vista econômico.
E esse é o grande desafio que a gente vive hoje, né, não só no nosso país, mas no globo como um todo. Bom, pessoal, era isso. Aqui até a próxima aula. É o final da disciplina, então espero vê-los e vê-las em outras disciplinas aqui do curso, para que a gente possa conversar mais. Espero que vocês tenham gostado da aula, da disciplina, do que a gente propôs nesse período pandêmico e de tanta dificuldade, né, de rotina e de dia a dia. Mas a gente fez o que a gente conseguiu no melhor nível possível, tentando levar conteúdo para vocês. Então, pessoal, obrigado. Até sexta-feira na nossa discussão semanal. Aquele abraço.